Alô, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você que está chegando agora, seja bem-vindo para o vídeo FQ002, Função Quadrática, Introdução. Vamos fazer teoria e exemplos sobre o estudo do discriminante da função quadrática. Teoria: seja a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tem-se que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac chama-se discriminante. Se o delta é maior do que zero, a parábola intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos, a raiz 1 e o zero, a raiz 2 e o zero. E o x1 e o x2 são as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se o delta é igual a zero, a parábola é tangente ao eixo das abscissas, e nesse caso as raízes são iguais, x1 igual a x2, que é igual a menos b sobre a. Se o delta é negativo, se o discriminante é negativo, a parábola não intercepta o eixo das abscissas, e nesse caso a equação ax ao quadrado mais bx mais c não tem raiz real. Exemplo: calcule o valor do discriminante e informe o número de raízes de cada função quadrática seguinte. Letra A, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Letra B, g de x igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 8. E letra C, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Para resolver a letra A aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 5. O discriminante é b ao quadrado menos 4ac, então b vale menos 6 ao quadrado, que multiplica 4a, o A vale 1 e o C vale 5. Então, nós temos que menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 é exatamente 16. Nesse caso aqui, o delta é maior do que zero. Então, como o valor do discriminante é maior do que zero, a função tem duas raízes reais e distintas, ou seja, a parábola faz interseção com o eixo x em dois pontos diferentes. Vamos conferir então aqui se realmente ela vai ter duas raízes distintas ou não. As raízes são encontradas utilizando essa expressão aqui, a fórmula de Bhaskara. Algumas pessoas fazem esse uso dessa forma aqui, mas como a gente já calculou aqui o valor do discriminante, basta substituir aqui. Então, nós temos que é menos b, só que b é menos 6, então é menos o menos 6, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2 vezes 1, que é o valor do A. Então, nós temos o seguinte: menos vezes menos, aqui a gente pode então colocar mais 6, substituir aí. A raiz de 16 é exatamente 4, 2 vezes 1 dá exatamente 2. E nesse caso, nós vamos ter então duas raízes. Então, para encontrar a raiz aqui, a primeira raiz, vou utilizar o sinal de menos, 6 menos 4. Esse 6 menos 4 dá 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Vamos repetir esse mesmo processo agora para encontrar o x2, que é a segunda raiz. Agora, vamos fazer o 6 mais 4. A raiz que a gente vai encontrar é a segunda raiz. 6 mais 4 é igual a 10. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá exatamente 5. Temos duas raízes, o x2, que vale 5, e o x1, que vale exatamente 1, comprovando que nós temos duas raízes reais e distintas. Vou pegar essa mesma função aqui, vamos jogar ela lá no GeoGebra. É isso aí, ó, passou exatamente no 1 e no 5. Então, a primeira raiz ali, ponto A, ele foi exatamente o ponto 1 e 0. E o ponto B é o 5 e o 0.
Aqui está o ponto A, que é o 1 e 0. E aqui o ponto B, que é 5 e 0. Exatamente. Toca o eixo das abscissas em dois pontos distintos. A resolução da letra B. G de x igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 8. O valor de A é 2, o B é menos 8 e o C é exatamente 8. O delta é b ao quadrado menos 4ac, então nós temos ali que o b é menos 8 ao quadrado, que menos 4ac menos 4 vezes 2 vezes o c, que vale 8. Então, nós temos que menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 64. Nesse caso, nós temos que 64 menos 64 é 0. Como o valor do discriminante é igual a 0, a função tem duas raízes reais e iguais. Ou seja, a parábola faz interseção com o eixo x em apenas um ponto. Vamos conferir realizando os cálculos. Então, menos b menos o menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, 2 vezes a, que vale 2. Então, nós temos menos 8 menos vezes menos dá mais 8. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é exatamente 0, dividido por 2 vezes 2, que dá exatamente 4. Aqui, continuando a nossa conta, nós temos 8 menos 0, dividido por 4. O nosso x1, então, vai ser 8 dividido por 4, que é exatamente 2. Então, encontramos aí o valor do x1. E o nosso x2 vai seguir o mesmo raciocínio. Nós temos 8 mais ou menos 0 dividido por 4. Vai ser, para o 8 mais 0 é exatamente 8. 8 dividido por 4 é exatamente 2. Ou seja, o x1 e o x2 são exatamente iguais. Colocando a função g aqui, ela é tangente ao eixo das abscissas, exatamente no ponto 2 e 0. Esse é o ponto A, ok? Ok. Teria uma outra forma? Fazendo de uma forma um pouquinho diferente, né? Ele diz lá que o x1 é igual ao x2, que é igual a menos b sobre 2a. Vamos ver se é verdade, então. Se a gente encontrar exatamente 2, é verdade. Então, nós temos menos b vai ficar menos 8. Então, menos o menos 8, 2 vezes a. O nosso a vale 2, então nós temos o seguinte, nós ficamos com 8, 2 vezes 2 é 4, e 8 dividido por 4 é 2, ou seja, o x1 é igual ao x2, onde o valor deles é exatamente 2. A resolução da letra C. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 5. Delta é b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica o C, que vale 5. Menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. 16 menos 20 é exatamente menos 4. Menos 4 não tem raiz real. Opa, como o valor do discriminante é menor do que 0, a função não tem raiz real. Ou seja, a parábola não faz interseção com o eixo x, o eixo das abscissas. Vamos fazer a conferência, então? Vamos jogar essa função lá no GeoGebra. A hora que eu colocar aqui, o gráfico não pode tocar o eixo x. Vamos ver se é verdade. Olha, exatamente, não toca o eixo x. Ou seja, a função
não tem raiz real. É isso aí, dessa forma concluímos mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!